Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol, professora da Sala de Leitura Madalena Escabelo, da Escola Municipal Isabel Mendes. Hoje nós vamos continuar a nossa série sobre personalidades negras e essa semana nós estaremos conhecendo uma historiadora, antropóloga maravilhosa, brasileira, Lélia Gonzalez. Você já ouviu falar desse nome? Se não, é a grande oportunidade. Vamos lá? Vou mostrar uma foto para vocês passarem a reconhecer a cara dela em livros, em outros lugares por aí. Ela já faleceu, mas a sua obra é muito conhecida e continua sendo divulgada e estudada, né? É importante lembrar que quem faz história, geografia, letras também é cientista. Trabalha com as ciências humanas. Ela é isso, uma grande cientista política brasileira. Vamos conhecer então um pouquinho dessa biografia? Olha, dessa vez, como já aconteceu de outras vezes, eu não tenho um livro para compartilhar com vocês. Então foram pesquisas realizadas na internet. Eu vou dizer de onde eu tirei as informações e deixar dicas também para vocês continuarem descobrindo coisas sobre a Lélia quando vocês puderem, ok? Hoje, agora, para começar, eu vou ler uma matéria da Gelete, que é um site, revista, bem interessante. A Lélia Gonzalez nasceu em 1º de fevereiro de 1935 em Minas Gerais. Filha de um negro ferroviário, o Acácio Serafim, e de uma indígena, a Orcinda. Ela foi a penúltima de 18 irmãos e recebeu as primeiras lições da mãe. Um tempo depois, em 1942, ela se mudou com a família para o Rio de Janeiro porque um dos irmãos havia se tornado jogador de futebol do Flamengo. Como ela chegou aqui bem nova, costumava dizer que era carioca, apesar de mineira, e torceu incondicionalmente pelo Flamengo até o fim, como já diz o hino do time. Seu primeiro emprego aqui no Rio foi como babá, mas ela estava sempre estudando e não desistia. Se graduou em História e Filosofia. Um tempo depois, fez um mestrado em Comunicação Social e também alcançou o título de doutorado em Antropologia. Ela foi professora da rede pública do Rio de Janeiro, professora de História, de Filosofia, e mais tarde também foi professora universitária na PUC do Rio. E seu último cargo nessa instituição foi de chefia no Departamento de Sociologia e Política. Bom, vocês já ficaram sabendo um pouquinho da vida dela, né? Enquanto estudiosa. Se formou em História e Filosofia, fez uma mestrado em Comunicação Social, depois doutorado em Antropologia, lecionava, mas teve um fato na sua vida pessoal que mudou bastante aí os seus caminhos. Ela foi casada com Luiz Carlos Gonzalez e enfrentou muito preconceito pela parte da família branca do marido. E aí, quando ele faleceu, ela se tornou viúva. Para superar o luto e toda a dificuldade em relação à família do marido também, ela conseguiu superar isso através da psicanálise, da redescoberta, né, da cultura afro-brasileira, de se aproximar da cultura negra e também da religiosidade africana, que ela passou a ser do candomblé. Bom, ela se destacou pela importante participação que teve no Movimento Negro Unificado, da qual ela foi uma das fundadoras, em 1978. Ela participou, inclusive, de um ato público que oficializou a entidade em nível nacional. Então, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado do Brasil. Olha só que mulher, que cientista, que ativista importante. Aí vem aqui, para ela, o advento do Movimento Negro Unificado consistiu na mais importante salto qualitativo das lutas da comunidade brasileira na década de 70. Aí, ativista incansável, militou também em diversas organizações, com o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras,
e o coletivo de mulheres negras Nzinga, da qual também foi uma das fundadoras. Em Salvador, fez-se presente na fundação do Olodum. Sua importante atuação em defesa da mulher negra rendeu a Lélia a indicação para membro do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. E ela atuou no órgão de 1985 a 1989. Bom, ela também foi candidata a deputada federal em 82 e também em 86, por partidos diferentes. Nos últimos anos, diz aqui, que ela estudava o que ela chamava de negros da diáspora, dando origem ao conceito de amefricanidade. E aí eu fui procurar também um jeito mais simples de explicar isso para vocês. O que é a amefricanidade? O que é ser amefricano? Porque geralmente a gente usa aqui no Brasil os termos afro-americano, afro-brasileiro. E aí a Lélia, através dos seus estudos, ela fala que não é um afro-americano ou um afro-brasileiro, mas um amefricano, porque as duas raízes do povo é a ameríndia, que é ligada às origens indígenas, né, os nossos povos originários, e a outra parte, a parte africana. Então, o que é o americano, o que é o brasileiro? É a mistura desses dois povos originários, o ameríndio e o africano. Então, por isso que ela não gostava desses termos afro-americano ou afro-brasileiro. Ela usava o amefricano, de ameríndio e africano. Falando também da sua própria origem, né? Que a mãe era indígena e o pai negro. Bom, deixa eu ver aqui mais uma coisa. Olha, as reflexões de Lélia Gonzalez também estão contidas em livros, comunicações, seminários, panfletos políticos, entre outros, que está em poder dos parentes, de alguns amigos e religiosos que possuem a curadoria e os direitos da sua obra. E vamos aqui. Né? Como a gente já conversou, ela militou pelo Movimento Negro Brasileiro, pelo Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, pelo coletivo Nzinga. Foi responsável pela introdução do debate sobre o racismo nas universidades brasileiras, além de ter entoado a palavra negra brasileira nos mais importantes fóruns internacionais de luta contra o racismo. Tornou-se referência não só da luta negra, como também da luta feminista no Brasil e no exterior. Aí fala aqui, né, que na sua formação e nas suas palestras, nos seus livros, ela conseguia, com fundamentação teórica, né, unir campos diferentes de saberes, como os filósofos, sociólogos, antropólogos, psicanalistas e outros intelectuais da época, como, por exemplo, Nelson Mandela. Olha, Lélia conduziu seus ouvintes a viagens através dos antigos impérios egípcios, gregos, romanos, passando pela cosmopolita Nova York e muitas vezes terminando na favela da Rocinha ou da Mangueira. Fazia isso no sentido de demonstrar uma articulação universal do próprio ser humano, ao mesmo tempo que identificava e ressaltava a grandiosidade do povo negro. Então, como vocês escutaram, ela viajou para vários lugares, levando, né, o seu conhecimento, discutindo o movimento negro no Brasil e as referências do exterior também. Olha,
Sua ligação com a psicanálise, por exemplo, foi formalizada em 1975, quando ela participou da fundação do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro. Lélia propôs uma analogia entre a condição da criança e a condição das mulheres e das pessoas não brancas, que são faladas por um sistema de dominação que infantiliza, retira a humanidade e aniquila a condição de sujeito. Então, ela falava dessa criança que não devia ser ignorada, excluída, que não devia ser vista como um papel em branco, como às vezes a gente ouve, né? A criança é uma folha em branco, a criança está com a mente vazia para receber todos os conhecimentos. Ela não acreditava nisso. E mostrava como muitas vezes as mulheres negras eram infantilizadas, como também sendo pessoas sem nenhum saber, sem nenhuma capacidade, que também não deviam ter nenhuma visibilidade. Continuando aqui. Podemos localizar aí o hoje tão conhecido conceito lugar de fala, a recusa dos discursos esclarecedores e das narrativas da grande história colonial, encobridas de um passado que pode despertar centelhas de esperança. De fato, a restauração de Zumbi como herói da liberdade modificou a percepção sobre a história da escravidão no Brasil e acendeu centenas de esperanças e de emancipação do povo negro. Então, olha só que interessante, né? Esse conceito que hoje a gente ouve tanto. O que é o lugar de fala? Isso começou lá desde as discussões da Lélia na década de 70, que todos, né, têm direito à fala, que os negros e as mulheres negras não deviam ser infantilizadas, invisibilizadas, tinham o que dizer, tinham conhecimento e deviam ser respeitados. Bom, é isso. Um pouquinho da pesquisa que eu consegui fazer. Eu trouxe informações, como falei para vocês, da revista Geledes, da revista Cult, da revista Cultura, e vou deixar um link para vocês com um resuminho para vocês revisarem aí a história da Lélia, tá bom? Um beijo, tchau!